É. Seguinte, segura isso antes. À primeira vista, esse parece ser um dos maiores achados arqueológicos do mundo. 8.000 guerreiros de terracota esculpidos à mão, em tamanho real, com traços únicos, guardando um segredo numa tumba de um imperador que viveu há mais de 2.000 anos. Mas o que pouca gente sabe é que, na verdade, aqui é uma cena de crime. Comentário da Dagmar Luiz, estou fascinada. A muralha, a largura, o comprimento e firmeza até hoje, e os guardas passando por vocês, e a quantidade de visitantes chineses mesmo, adoro. O comentário reflete a admiração pela grandiosidade e pela resiliência das construções antigas da China, conectando a fascinante muralha à imortalidade simbólica dos guerreiros. Se a muralha pudesse falar, diria: não é que eu seja velha, é que vocês chegaram tarde. Durante a dinastia Tang, a Grande Muralha já não era apenas uma defesa militar, mas também um símbolo de coesão e poder imperial. Sua arquitetura e escala, que fascinam até hoje, serviam como uma poderosa propaganda do imperador, projetando uma imagem de força e controle sobre a terra e o tempo. Lu e Zeca notaram, a muralha não é apenas pedra, mas a primeira página de uma história que os levará a um passado ainda mais profundo e misterioso. De um escrito Roberto Morizaki, vídeo mais didático de um canal de YouTube mostrando. Parabéns. O comentário ressalta a importância de ir além do visual, mergulhando na história e no contexto para uma experiência mais rica, algo que os exploradores buscaram ao ir ao fundo das escavações. Se a arqueologia fosse um jogo de tabuleiro, Zu e Zeca já estariam na fase achados e perdidos. A excavação arqueológica, vista por muitos como a busca por tesouros, é na verdade um processo meticuloso. Ferramentas como o pincel e a colher de pedreiro são tão importantes quanto o trator, pois cada fragmento de argila ou pedaço de osso pode reescrever a história. O cuidado com a preservação é a prioridade, pois a exposição ao ar e à luz pode destruir milênios de história em segundos. Zeca percebeu que a verdadeira jornada não é só sobre o que se encontra, mas sobre a paciência para revelar cada segredo, preparando-os para o próximo véu, a visão do imaginável. Pedro Almeida, impressionante. O comentário expressa a reação comum de choque e admiração ao ver a escala massiva dos guerreiros, refletindo a força silenciosa e imponente do exército de terracota. A quantidade de guerreiros é tão grande que, se eles fizessem uma vaquinha, comprariam a China inteira. O exército de terracota não era apenas uma coleção de estátuas, mas uma representação da sociedade da época. Cada guerreiro, com seu penteado, bigode e armadura, indicava uma patente e uma etnia específica das províncias unificadas por Qixinhuan. Isso servia como uma prova visual da vasta diversidade do Império, unida sob um único líder. A visão, que espantou Lu, mostra que por trás de cada figura está uma história, um fragmento de um império que aguarda ser revelado. Daniel Fonseca, muito bom, parabéns, amei o novo formato. O comentário celebra a capacidade da narrativa de dar vida a uma história, assim como a reconstrução dos guerreiros a partir de fragmentos, um processo que simboliza a superação da destruição. E reconstruir um guerreiro de 500 pedaços é o verdadeiro quebra-cabeça de 3 anos. A técnica de restauração dos guerreiros de terracota é uma das mais complexas da arqueologia. Fragmentos, às vezes tão pequenos quanto uma moeda, são limpos, catalogados e meticulosamente unidos com adesivos especiais. O processo pode levar anos, e cada guerreiro restaurado representa não apenas um objeto, mas a paciência e dedicação necessários para resgatar a história de um império destruído pela rebelião. Se admira com a capacidade de transformar ruínas em arte, um renascimento que nos leva à história de traição e vingança, onde os prisioneiros viram a oportunidade de se rebelarem. O comentário veio de Cristalis. Acredita-se que o verdadeiro segredo de um império não está em seus palácios de ouro, mas nas sombras esquecidas. Diziam que os artesãos que esculpiram os guerreiros de terracota usaram um pigmento especial que só se revelaria sob a luz da lua cheia. O imperador, temendo que seus segredos fossem revelados, ordenou que os pigmentos fossem destruídos e que a técnica fosse apagada da memória. Assim, os guerreiros que deveriam ser coloridos ficaram eternamente marrons, como um lembrete do que se perdeu em nome do poder. E a cada noite, a lua lança sua luz sobre a tumba, buscando o rastro de uma cor que não pode mais ser vista, apenas sentida. É isso. Paz. E vale informar pra vocês que tudo que a gente vai falando nesse vídeo aqui tem grande parte baseado num livro que chama Sud, que tem mais de 2.000 anos e por enquanto é o único registro que se tem sobre os guerreiros de terracota e o contexto histórico que estava acontecendo naquela época. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque conforme os guerreiros estão sendo desenterrados, né, os cientistas estão avançando com as pesquisas e as investigações, muita coisa vem se confirmando do que está nesse livro, mas tem muita coisa que ainda não se confirmou. Então ainda são hipóteses que estão sendo fortemente corroboradas ao longo do tempo,
mas ainda são hipóteses. São super importantes para a gente chegar no momento atual. O primeiro deles é o filho mais novo do imperador, o Hu-Hai. O segundo deles é o Zhao-Gao, que é como se fosse um braço direito do imperador. E o terceiro era o ministro-chefe. E por que eu tô explicando tudo isso para vocês? Durante essa viagem que o imperador fez, ele acabou ficando doente e faleceu. E o Zhao-Gao, que era o braço direito dele, acabou mentindo no testamento do que ele tinha feito. Então ele tinha dado o poder do império para o filho mais velho do imperador, que era o mais natural de acontecer, de acordo com a hierarquia. E o que ele fez foi manipular tanto o filho mais novo do imperador como o ministro-chefe para eles conseguirem alterar essa carta e aí sim passar o império para o filho mais novo do imperador, que era um dos filhos que estava participando dessa viagem. E aí o que aconteceu depois que eles manipularam essa carta foi que o filho mais novo realmente assumiu o posto de imperador, mas é claro que isso também gerou desconfiança dos outros irmãos, que por sinal eram muitos. Alguns foram mortos por acusação de traição ao império, outros acabaram sendo induzidos ao suicídio, porque caso contrário eles seriam executados em praça pública, então a desonra, seria ainda maior. Mas o que realmente importa nessa história é que o Hu-Hai, que era o filho mais novo, acabou assumindo o posto de imperador. Que não eram só os guerreiros que estavam por aqui, eles também encontraram ossos. Durante as escavações dos arredores do mausoléu, eles encontraram 100 tumbas. Dessas 100, 10 já foram desenterradas, e dentro delas eles encontraram ossos humanos de corpos desmembrados que acreditam-se ser de mulheres. Só que tem um detalhe importante dessa história. Junto aos corpos, eles encontraram pérolas com banhos de ouro. Ou seja, não era uma pessoa qualquer, era alguém da nobreza. Eles acreditam que são as concubinas, as acompanhantes do imperador. E a única razão plausível que eles encontraram para elas terem sido encontradas dentro dessas valas é que elas podem ter visto demais, afinal de contas elas estavam nessa viagem também que enrolou toda essa movimentação para atrair o imperador. A causa da morte até hoje é desconhecida, só se sabe que elas foram desmembradas, não se sabe se em vida ou depois da morte. Mas uma coisa é fato, foi extremamente brutal. E os mistérios não param por aí, até porque a principal tumba do primeiro imperador da China nunca foi aberta. E a razão disso mistura lenda, perigo e ciência. O mausoléu de Qin Shi Huang, escondido sob o Monte Li, é cercado por armadilhas descritas no texto antigo que a gente comentou com vocês no início do vídeo. Segundo o relato, rios artificiais de mercúrio foram criados para proteger o imperador em sua jornada eterna. Estudos mais modernos afirmam também que existe realmente esses níveis altíssimos de mercúrio no solo, o que significa que a abertura da tumba pode liberar gases tóxicos completamente letais. Além disso, também existe um risco de destruição, já que as tecnologias atuais não garantem preservar o interior da tumba sem causar danos irreparáveis. Por isso, os arqueólogos do mundo todo concordam em deixá-la intacta, pelo menos por enquanto. E talvez esse seja o maior mistério de todos. Você já tinha ouvido falar dessa parte da história aqui da China? Esse vídeo foi um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas é que queríamos mostrar muito para vocês com mais detalhes um pouco dessa história misteriosa por aqui. Conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato.